Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta quarta-feira, neste lindo dia de sol e muito vento, em Três Marias, você possa ser abençoado ou abençoada com a graça e as misericórdias de Deus. Nós estamos aqui, mais uma vez, para falar da palavra de Deus e convidar para que você esteja ali no nosso templo, na rua Curitiba 158, no bairro JK, bem próximo ao centro da nossa cidade, e você é o nosso convidado para, neste dia, no dia de domingo, 7h30 da noite, possa estar ali para louvar a Deus, para receber o recado de Deus e aprender mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Mas hoje queremos tratar do assunto luz e trevas. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro da Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Este é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, do grego. E nós temos aqui o relato no livro de Gênesis, logo nos seus primeiros capítulos, o relato da criação do mundo e também da criação do homem, o primeiro homem. É claro que há uma tendência a se desacreditar na teoria bíblica ou no relato bíblico. Muitos querem dizer que o livro, a Bíblia, é um livro mitológico, ou um livro fantasioso, ou um livro de parábolas. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira, cremos ipsilíteres aquilo que está exarado nas suas páginas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E cremos que Deus criou o homem, e esta história, esta balela, esta falácia, essa sofisma de que o homem veio do macaco, cai por terra tremendamente quando nós vemos a grandeza de nosso Deus. O homem não veio do macaco, não veio de um acaso, do juntamento de moléculas fortuitamente combinadas, não, nem apareceu de um Big Bang, de uma explosão no universo em que as partículas desordenadamente e brigando entre si formaram os primeiros elementos. É ter muito malabarismo intelectual ou muito malabarismo mental para crer nestas coisas, mas cremos que Deus criou todas as coisas e pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Então, nós, cristãos, somos e pregamos e vivenciamos a teoria criacionista e não a evolucionista, como inventou aquele inglês botânico, o Charles Darwin. Charles Darwin era inclusive filho de missionários, mas começou a estudar
e começou a propor esta teoria do evolucionismo. Em alguma parte, em alguns pontos, a sua teoria tem certa aceitação e certo entendimento, mas dizer que nós somos descendentes direto dos primatas, dos macacos, dos chimpanzés, é abusar da nossa inteligência e do nosso método de pensar. Mas Charles Darwin propôs isso daí, em que todas as espécies evoluiriam para uma outra espécie e que o homem veio de um primata inferior, de um macaco. E se fosse assim, meu prezado rádio ouvinte, é uma questão de lógica, de raciocínio, então teria macaco virando homem até hoje. Mas nós cremos que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, e daí se estendeu toda a humanidade. Mas nós queremos ligar aqui o texto que acabamos de ler, que Deus criou a luz, e viu que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e a luz. Entre a luz e as trevas, como está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Quando Deus fez esta separação entre luz e trevas, ele definiu indubitavelmente que há uma separação entre o reino da luz e o reino das trevas. Apesar desta separação ser uma separação muito tênue, existe uma linha bem definida, fraca, mas que separa a luz das trevas. E este reino da luz, ele tem proeminência sobre as trevas, sobre o reino das trevas. Digo mais, conforme a Bíblia nos afiança, o reino das trevas, inclusive, está a serviço do reino da luz. Pode parecer paradoxal tal afirmativa, tal assertiva, mas, apesar de existir o reino do mal, o reino das trevas, ele está limitado pelo poder, pela soberania do nosso Deus. É claro que Deus permite que o mal, muitas vezes, se pronuncie, se alastre, mas até um determinado momento. E nós sabemos quem domina, quem gerencia o mundo das trevas, é Satanás, com os seus anjos, com seus exércitos. Mas, muitas vezes, Deus resgata esse homem que está lá abatido, que está lá sob o auspício do reino das trevas, para trazer para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos que nos primórdios, o homem que tinha um contato, que tinha uma comunhão perfeita com Deus, como Adão e Eva, mas eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles se afastaram daquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. E Deus, quando eles pecaram, quando eles pisaram a palavra de Deus, Deus se afastou. Eu diria, não que Deus se afastou, mas o próprio homem se afastou de Deus por causa da sua rebeldia, da sua desobediência. E uma coisa que nós vemos no relato, no histórico bíblico, Deus não aceita a desobediência. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a lei de Deus, nós vamos ter as nossas consequências. Consequências essas
funestas, consequências essas muito duras para cada um de nós. E o homem pecou, e vimos que por causa desta falta do homem, por causa deste deslize em não cumprir a vontade de Deus, o pecado se alastrou hereditariamente. O pecado passou a toda a humanidade. O apóstolo Paulo diz lá na sua carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, e o pecado é as trevas. E Deus faz esta separação, e ele diz: fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era boa. Isto está lá no versículo 4 do capítulo 1 de Gênesis. Deus, antes da criação do mundo, ele fez essa separação. É claro que quando Deus fez essa separação, é porque houve antes uma rebelião em que Lúcifer, que dominava, que era o segundo no comando do universo espiritual. Antes não havia trevas, reino das trevas e reino da luz. Antes era um reino espiritual, em que todas as coisas orbitavam harmoniosamente e perfeito. Tudo estava num equilíbrio perfeito, mas a criatura, o anjo Lúcifer, quis usurpar a glória de Deus, quis tomar o lugar de Deus e se rebelou. Foi a primeira rebelião, antes mesmo da criação do mundo e antes mesmo da criação do homem. E Deus o reservou e o lançou, e o lançou da sua presença. Isto você pode ver, confirmar, conferir lá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Também pode verificar isto, Apocalipse no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, e também no Velho Testamento, o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 14, e o profeta Ezequiel, capítulo 28. Você, conjugando todos esses relatos, você tem uma ideia, tem uma radiografia daquilo que era o reino espiritual, sem haver qualquer uma divisão. Mas a partir do momento em que houve a rebelião, o pecado, Deus fez separação. É por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, Jesus assim se explica dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quando você segue a Jesus, as trevas do pecado, as trevas da tristeza, as trevas da condenação, as trevas da ignorância, as trevas da enfermidade, batem em retirada, são rechaçadas pelo poder, pela luz divina que é Jesus Cristo. Você entende, você percebe a luz de Deus sobre a sua vida. O Jesus também vai nos dizer, e isto está lá no Evangelho de São João, você pode conferir aí na sua Bíblia, João, capítulo 3, olha só, João, capítulo 3, e eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, João, capítulo 3, versículo 16, até o versículo
até o versículo 20. Olha só, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 20, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele, nele quem? Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Versículo 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz de Deus reprova o seu pecado, a sua rebeldia, a sua desobediência. Mas você tem como reverter esta situação, como se aproximar de Deus, como ter Jesus no seu coração. Basta você se aproximar da luz, basta você convidar Jesus para entrar no seu coração e na sua vida, e Jesus vai fazer diferença grande e poderosamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.